Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, nós estamos aqui para trazer para vocês assuntos das mais áreas do direito, do empreendedorismo e também da saúde. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos. No nosso Papo de Política de hoje estaremos falando sobre parlamentarismo e presidencialismo. Quem estará aqui trazendo todas as informações para nós é o Dr. Vinícius Marques Loeira, que ele é presidente do Diretório Nacional do Instituto Parlamentarismo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor. Eu que agradeço o convite, ao cumprimentar a Amanda, o Evair, o cumprimento também aos ouvintes e os telespectadores. É um prazer estar aqui para debater assuntos relevantes para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Muito obrigada, então, doutor Vinícius, pela tua presença. Você de casa que participa conosco, que acompanha o Papo Certo, pode participar, enviando a sua pergunta ou comentário através deste número que aparece aí na tela, 3029 8080. Agora eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. E aproveitando que hoje é segunda-feira, aproveito para convidar vocês também para passar lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, para sugerir o convidado, o tema e o assunto que tu queres ver aqui no programa. Então, doutor Vinícius, dando início ao nosso Papo Certo de hoje, no Brasil, nós vivemos, então, um regime presidencialista, mas sempre foi este regime? Não, Evander. Nós temos o regime presidencialista no Brasil desde a proclamação da República, em 1889. Antes disso, nós tínhamos um sistema parlamentarista que vigorou no Brasil desde o Primeiro Império e do Segundo Império, com Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. E àquela época, se nós formos comparar o desenvolvimento do Brasil com o desenvolvimento de outros países do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, nós vamos ver o quanto que foi benéfico ao Brasil a adoção do sistema parlamentarista. Naquela época do Segundo Império, o Brasil era muito mais desenvolvido que os Estados Unidos. Pode causar surpresa em muitas pessoas, mas a economia brasileira, a educação no Brasil, o sistema de saúde no Brasil, as exportações do Brasil, a economia do Brasil, a moeda do Brasil eram muito mais fortes e muito mais desenvolvidas que a norte-americana. Só isso eu trago sempre em pauta para a gente fazer uma comparação daquele período do Primeiro e do Segundo Império, que era uma espécie de reinado, porque o imperador faz as vezes de rei, mas naquele momento existia uma limitação de poderes do executivo, que era a pessoa do imperador, através do parlamento. Quem geria o Brasil, quem gestionava o Brasil, era o parlamento, através dos seus cargos, dos seus encargos, e tendo o poder executivo na pessoa do imperador. Naquele momento, a economia do Brasil era muito pujante e nós éramos uma das maiores economias e maiores desenvolvimentos sociais do mundo, superando, inclusive, o norte-americano. Perfeito, obrigado pela informação.
E hoje quem nos assiste vai ter muita aula de história. A gente está falando aqui do Papo de Política, mas o Dr. Vinícius Boeira vai trazer muita história, até para a gente entender o contexto, né, Dr. Vinícius, que a gente vive hoje, a gente tem que entender a história. Dr. Vinícius, sabemos que todos os países passam por crises, mas na sua opinião, quais são as origens delas? Bom, nós podemos analisar uma universalidade de crises, né? Crises econômicas, crises particulares, mas a crise que eu gostaria de abordar neste momento são as crises institucionais. As crises institucionais, elas são muito mais frequentes em países que adotam um sistema presidencialista de governo do que os que adotam o sistema parlamentarista, independente de serem repúblicas ou monarquias. E quando eu digo monarquias, pode ser impérios também, como o Império do Japão, né? Mas o importante é a gente estudar as crises institucionais. Os países presidencialistas, elas são muito frequentes. No Brasil, particularmente, que é o que nos interessa mais, nós temos a cada quarto de século uma grande crise institucional. Nos últimos anos, essas crises estão se agravando e reduzindo de tamanho. Ou seja, nós podemos observar, olhando um pouco para trás, nós tivemos, desde a Constituição de 88, 2 impeachments. E estamos na véspera de ter o 3º impeachment. Nós tivemos quantas revoluções de 1900 para cá? Desde a proclamação da República, nós tivemos a Revolução de 30, tivemos a Revolução de 64, tivemos a Revolução de 23. Ou seja, as crises institucionais, elas não se solucionam. A cada grande crise institucional, como o do impeachment da Dilma, que é mais recente para grande parte da população que não tem muita memória ou não estudou muita história, é mais recente porque vivenciaram isso. Então, cada grande crise, as coisas não se resolvem, elas simplesmente se ajeitam para poder seguir em frente. Ou seja, as crises do sistema presidencialista, elas são sempre frequentes e sucessivas, a cada 25 anos, e agora elas estão reduzindo cada vez mais. E elas nunca se resolvem. Por quê? Porque o sistema é um sistema gerador de crises. O sistema não é um sistema virtuoso onde a gente consegue organizar a sociedade através dos seus representantes de maneira que a sociedade se sinta bem representada e que os representantes façam exatamente aquilo para o qual foram eleitos. Porque não tem esse poder. Porque não conseguem. Porque o sistema presidencialista é um sistema que limita, ou seja, limita a voz da população, o voto da população, ao mesmo tempo em que dá a uma única pessoa um poder gigantesco sobre todos os demais. E isto gera crise. Mas, doutor, se o sistema presidencialista é um sistema que gera crise, por que então o Brasil adotou este sistema? Bom, aí vamos voltar a 135 anos atrás. Podemos voltar, até abordar a adoção da República pelo Brasil foi, na verdade, um golpe de Estado. Se aproveitou um momento em que o imperador estava enfraquecido e se deu um golpe de Estado, e aí se adotou a República. Logo a seguir já começaram a gerar crises que de lá para cá não pararam. Mas isso não é um problema exclusivo do Brasil. Se nós formos ver quem é que adota o presidencialismo, são todos os países que não conseguem resolver os seus problemas institucionais. A América do Sul e a América Central são todas elas, à exceção do Peru, presidencialistas. A África são todos presidencialistas. É onde nós mais vemos crises, subdesenvolvimento, problemas de fome, problemas de violência, problemas de criminalidade. Aí nós vamos para os países desenvolvidos. Estes não adotam o sistema presidencialista. Então, o sistema presidencialista é um sistema que vem se mostrando que não funciona. E aí, por que nós adotamos esse sistema? Porque a gente não consegue fazer valer a vontade do povo, a vontade de solução dos problemas. Porque grande parte das pessoas, e quando eu digo das pessoas, eu digo de quem domina o cenário político e econômico no Brasil, quiçá igualmente na América Latina e na África, eles têm interesses em manter o poder, porque se ganham com isso. Então, na convulsão, na desordem institucional, tem gente que ganha dinheiro. E quando se ganha dinheiro, é melhor se manter. Time que está ganhando não se mexe. E é por isso que nós não conseguimos avançar. Mas o nosso time, na minha modesta opinião, não está ganhando. Poderia estar ganhando muito. O time mais. Da população. Bom, doutor, e qual alternativa, que sistema poderia ser adotado para se ter melhores resultados? Eu vejo um sistema que é um sistema que foi construído através da história.
O sistema presidencialista no Brasil foi imposto, né? Não foi uma construção social evolutiva. Foi um sistema que foi adotado e foi empurrado goela abaixo da população. Isto é o mesmo que aconteceu na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, em todos os países da América Latina e quase todos os países da África também. O sistema parlamentarista é um sistema que foi construído através de erros e acertos. É um sistema que surgiu na Inglaterra, ao longo daquela enormidade de invasões, porque a Inglaterra foi um país que sempre foi muito invadido. Foi invadido pelos vikings, foi invadido pelos germânicos, foi invadido... Ou seja, a cultura anglo-saxônica, a cultura inglesa, ela foi uma cultura que sofreu diversas influências. Sofreu com reis absolutistas. Tivemos, que no meu ver, é a revolução mais importante da história da humanidade, que é a Revolução Gloriosa. As pessoas costumam falar da Revolução Francesa, mas é por questões ideológicas que não se abordam nas escolas a Revolução Gloriosa. A grande revolução que modificou o mundo foi a Revolução Gloriosa da Inglaterra, que é onde se limitou os poderes do rei e se passou para a sociedade, para a população, os poderes de gestão do Estado. Como é impossível, através da evolução, a quantidade de pessoas, de tu fazer uma assembleia todos os dias para decidir as coisas, se passou a eleger representantes. E esses representantes é que acabam decidindo e têm o poder. E isto veio evoluindo, e nós temos até hoje na Inglaterra um sistema que funciona, onde o rei é o chefe de Estado e o parlamento é o chefe de governo. E esse sistema é um sistema que, em todos os lugares onde foram adotados, nós temos economias estáveis, sociedades desenvolvidas, alto nível de desenvolvimento econômico, alto nível de desenvolvimento social, baixo nível de pobreza. Ou seja, é um sistema que se mostra eficiente e eficaz para a população. E como funciona, se puderes ampliar um pouquinho para nós, como funciona o sistema parlamentarista? Bom, o sistema parlamentarista, e eu vou fazer aqui um contraponto, ou seja, ponto e contraponto. O sistema parlamentarista, ele divide o poder. E esse é o grande, é a pedra angular, é a divisão do poder. Nós não podemos concentrar poder em uma única pessoa, seja num rei ou seja num presidente da República. Nós temos que dividir o poder. No Brasil nós temos a adoção de três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ele foi adotado isto em 1889. Nós adotamos esse sistema com 3 séculos de atraso, 300 anos de atraso. Hoje, as economias desenvolvidas no mundo possuem 6 poderes. O sistema parlamentarista ele tem 3 níveis de poder, 2, 2 e 2. Primeiro nível de poder, nós temos o poder executivo, que pode ser o rei ou o presidente da República, que tem a representação do Estado. Ele tem caráter apolítico, ele não tem visão política, ele não tem ideologia, ele representa o Estado. Seria mutatis mutandis a seleção brasileira. Ninguém é contra a seleção. O presidente da República e o rei, ninguém pode ser contra, porque ele não tem posição política. Ele representa a nação. Ele pensa a nação para daqui a 25, 50 anos, daqui a 5 gerações, 4 gerações. Ou seja, o que é o bom para o Brasil? Independente de ideologia. E nós temos um tribunal constitucional, que é aquele tribunal que vai decidir as questões de condução do Estado. Onde é que nós queremos um Estado rico ou pobre daqui a 50 anos? Então, nós temos esses 2 poderes na parte de cima, o Executivo e o Tribunal Constitucional. No poder intermediário, nós vamos ter lá o Parlamento e o chefe do Parlamento, que é o primeiro-ministro. Ou seja, a maioria, terminou-se a eleição do Congresso. Qual é o partido ou ideologia que conseguiu formar a maioria no Congresso? O líder desta maioria passa a ser o chefe, o primeiro-ministro. E ele toma todas as gestões de Estado. Ele não precisa comprar votos de deputados com cargos, com emendas parlamentares, para poder fazer aprovar suas leis e a sua gestão. Porque ele tem a maioria. No momento que ele não tiver a maioria, cai e a nova maioria elege. Nós vemos isso acontecer muito frequentemente na Itália. Agora nem tanto, mas há cerca de 20, 30 anos atrás, a Itália a cada 60 dias trocava o primeiro-ministro. Nem por isso a Itália faliu, nem por isso a Itália quebrou. Nós aqui, quando tivemos o impeachment da Dilma, o Brasil praticamente parou, a economia parou,
Parou tudo. Por quê? Porque nós tínhamos uma crise institucional. No sistema parlamentarista, quando troca o governo, não muda nada. Não precisa nem nova eleição. Basta um voto de desconfiança ou o presidente da República ou o rei dizer assim, olha, vocês não estão gerindo bem, troquem. A nova maioria elege o primeiro-ministro, que é o chefe da maioria, e dentre todos os deputados são escolhidos os demais ministros, à exceção do ministro da Justiça. Dentre os deputados? Dentre os deputados. Por quê? Porque tu não precisa comprar voto. Tu tem a maioria já constituída por questões ideológicas e pragmáticas. Ou seja, nós vamos criar um governo que tem a representação e o voto do povo. Não vem ninguém de fora. E, por fim, no nível mais baixo da administração, nós temos do Estado, nós vamos ter o Poder Judiciário para julgar aquelas questões comezinhas de brigas, de diferenças, de não pagamento de uma conta, de briga de vizinho, de acidente de trânsito, de pensão, ou seja, vai resolver os problemas das pessoas no dia a dia. E nós temos a administração pública, independente do resto, é um poder independente. Ou seja, se cai o governo, continua o recolhimento de lixo, continua o saneamento básico, os serviços públicos continuam, porque eles independem do resto do Estado. Então, no Brasil, não. No Brasil, nós temos um sistema com 3 poderes que têm que ser independentes e harmônicos. Tudo que nós vemos no Brasil são poderes são dependentes, porque os ministros do Supremo, os desembargadores dos tribunais federais são indicados pelo presidente da República. Os deputados participam do governo e votam a favor do governo desde que o governo os incentive. E as coisas não funcionam. O nosso programa é rápido, daria aqui um podcast de umas 3 horas. Não, já está convidadíssimo para voltar. Com Pessoal, certeza. Agora eu vou precisar chamar um intervalo, mas vocês fiquem com a gente que em um minutinho a gente volta aqui com o Papo Certo. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e foi bem rapidinho, né? Então aproveita e passa lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, também para conferir a promoção que a gente tem da ACED Escola de Idiomas. Então, doutor Vinícius Marques Bueira, advogado aqui, trazendo tudo sobre parlamentarismo e presidencialismo. Doutor, o senhor acredita que com os parlamentares e partidos que nós temos hoje no Brasil, daria certo o parlamentarismo? A adoção do sistema parlamentarista, ele é um processo. Não existe um portal mágico que nós passaremos o portal e os problemas serão resolvidos. Seria via plebiscito essa mudança? A mudança toda tem que ser mudança por dentro da lei, aprovando alterações constitucionais e com os votos qualificados dentro do Congresso Nacional. Essa é a mudança óbvia, não poderá ser imposta. Mas o grande mote é o seguinte, o mais interessante é que as regras do jogo é que determinam o jogo que será jogado. O futebol só é futebol porque não se pode pegar a bola com a mão, porque a regra impede, a bola tem que ser com o pé. Então, isso vale para tudo. Ou seja, os partidos e os políticos que nós temos hoje, eles são um produto exato do que deseja o sistema de escolha dos representantes. O sistema eleitoral que nós temos, ele foi montado, as regras foram constituídas para que ele desse o resultado que ele efetivamente dá.
para que nós tenhamos uns partidos e os políticos melhores que nós temos hoje, ou que entreguem um melhor resultado, porque eu não quero falar de pessoas, eu não estou criticando as pessoas, porque as pessoas agem de acordo com as regras do jogo. Então, nós só vamos ter resultados entregues melhores para a população no momento em que nós tivermos regras melhores. E aí eu já entro num outro tema, que é a questão de escolha desses representantes. Hoje, no Brasil, nós temos um sistema eleitoral de lista aberta, proporcional em lista aberta. O que acontece? O eleitor vota num nome de um deputado que ele gosta, de um determinado partido. Ele não está elegendo esse deputado. Por quê? Porque o voto dele primeiro vai considerado para o partido e depois, entre os mais votados do partido, é que ele é considerado. Então, se tu vota no João do partido A, tu pode estar elegendo o José do partido A. E se houver coligação ou se houver essa associação nova partidária, que é o consórcio partidário, que existe desde a última eleição, tu pode votar no João do partido A e eleger o José do partido B. E isso cria uma crise de representação muito grande, porque as pessoas dizem, eu não me sinto representado. Por quê? Porque, primeiro, tu não consegue saber se o deputado que tu votou foi eleito. E, segundo, o deputado, ele vota, ele tem que fazer campanha hoje de norte a sul, ou seja, o candidato ele tem que fazer votos de Torres ao Chuí, de Osório a Uruguaiana. É um custo muito caro. Ele recebe voto de todo o estado, ele não sabe quem ele representa. Nesse caso, o voto distrital resolveria? Aí, exatamente, ou seja, para que o sistema parlamentarista funcione, e ele, em todo lugar onde ele existe, existe o distrital. Ou seja, nós pegamos o número de cadeiras que o Rio Grande do Sul, um exemplo, teria para deputado, e divide-se pelo número da população. Se nós temos 11 milhões de habitantes, nós vamos dividir as cadeiras por 11 milhões. Cada distrito vai eleger um único deputado. Neste distrito, cada partido indica somente um candidato. Todo mundo vai saber que cada candidato pertence a um determinado partido e tu vai saber do teu distrito quem é que foi eleito. Independente de tu ter votado nele ou não, aquele representante é o representante do teu distrito e tu vai saber de quem vai cobrar, mesmo hoje, não tendo votado nele. Hoje, se o meu candidato ele não for eleito, eu não sei quem me representa. Seria mais ou menos isso. É exatamente isso. A dificuldade de representação. Que as pessoas dizem, o Congresso não me representa. Mas eles ganharam os votos, eles estão lá. O problema é que o sistema foi feito para não dar certo. E é por isso que não dá certo. O sistema funciona exatamente da forma como foi projetado, para não funcionar. Bom, doutor Vinícius, e continuando por aqui, o que é o recal eleitoral? Bom, o recal eleitoral, ele é a troca do deputado que não está entregando as promessas de campanha. Ou seja, nesse suposto distrito, cada partido lança um único candidato. Elegendo um candidato, não importa o partido, ele fez diversas promessas. Chegou no meio do mandato até 4 anos. No primeiro ano de mandato, ele votou em desacordo com as promessas que ele fez, se faz uma convocação e a população daquele distrito só é chamada a votar. O resto do estado não. É só mas continua aquele período daquela eleição, 4 anos. No primeiro ano de governo, primeiro ano de gestão do deputado. Se ele não foi bem. Se ele não foi bem, ou a qualquer tempo, tendo maioria, se chama a população. E esse sistema, ele é utilizado em algum país do mundo? Todos os países. Os Estados Unidos é o maior exemplo disso. Nós podemos ver que os Estados Unidos, as eleições para deputados, elas ocorrem não todas juntas. Por quê? Porque se um determinado distrito ficou descontente, foi chamado a votar, diz assim, não, ele está fora. Se elege um novo deputado e ele não vai cumprir os 3 anos, ele começa os 4 anos dele dali. Aí mudou Se ele também não foi bem... Por isso que tem alguns distritos ou municípios, distritos. Chama de distrito, independente do município. Que distrito pode envolver vários. Nos Estados Unidos existe uma divisão administrativa diferente da nossa, que faz com que funcione. Existem os distritos eleitorais que são distritos por população. Então, se tu tem 50 vagas, tu divide a população por 50 e tu tem um distrito. Isso é uma questão eleitoral. Existem os municípios e existem os condados. Por quê? Porque o condado é uma região administrativa maior. Um município pequeno, ele não tem condições de contratar policial, Sim. não tem condições de ter um hospital.
que se faz? Se reúne uma série de municípios e se cria um condado. Que resolveria alguns que problemas aí, então, no a Brasil polícia, também. Né? Óbvio, aqui não funciona, os municípios são tão pequenos, tem municípios com 2.000 habitantes. Sim. Como é que tu vai sustentar salário policial, médicos, enfermeiros, hospitais, recolhimento de lixo? É muito pequeno. Mas aí o condado... O custo é muito alto, mais e a quem Câmara de administra Vereadores. o condado? Tu elege um gestor do condado. Semelhante a um governador daqueles que pode ser o prefeito do município maior ou pode ser o prefeito do município menor daquele condado. Ah, é um dos representantes. É um dos representantes. Muito Tem municípios tão pequenos nos Estados Unidos que tem uma espécie de síndico, não tem prefeito, porque o custo de um prefeito e uma Câmara de Vereadores é muito alto. Então, o que se faz? Se tem um gestor escolhido com currículo, por capacidade técnica, por entrega, e em vez de vereadores, tu tem um conselho de moradores que não ganha nada. E além desse voto distrital, e no caso aqui do Brasil, que é um voto aberto, com uma listagem aberta, né? É voto proporcional em lista aberta. Proporcional em lista aberta. O lista aberta é o partido indica 100 nomes. Lista aberta. Tu pode votar em qualquer um deles. O que acontece na Argentina é voto em lista fechada. O partido indica 100 nomes em ordem. Tu vota naquele partido, se eleger 5, vai os 5 primeiro da lista. Se eleger 10, vai os 10 primeiro da lista. Isso se chama lista fechada. Lista aberta, lista que aqui no Brasil queriam adotar como distritão. E aí é um problema grave, porque aí os partidos, tendo seus caciques, vão dizer quem é que resolve o problema. Mas eu queria... O tempo está curto, eu não quero me atrapalhar. Temos mais 1 minuto e meio. O voto distrital resolveria N problemas. Se nós temos condições de um único candidato por partido, nós iríamos acabar com o problema da infidelidade partidária, daquele cara que cada eleição está num partido. Por quê? Porque naquele distrito, se eu quiser ser candidato, tem uma fila. O mais antigo do partido naquele distrito é o primeiro candidato. Na outra eleição é o segundo candidato. Se eu trocar de partido, eu estou sendo no final da fila. Então, eu não vou trocar de partido, se for candidato. Eu vou ficar no partido. Acabou a infidelidade. Acaba o custo da campanha. Por quê? Porque, em vez de eu ter que fazer a campanha no Rio Grande do Sul inteiro, eu vou fazer uma campanha em Porto Alegre, nós teríamos 3 deputados. Então, o custo da campanha diminuiria. Acaba com a necessidade de financiamento de público de campanha. Existe uma enormidade de vantagens e nenhuma desvantagem com relação ao presidencialismo. Eu acredito que a gente tem alguns segundinhos aqui. Temos como mudar o sistema hoje no Brasil? Tem. O sistema, para nós podermos mudar, a primeira coisa é não existe mudança por fora do sistema. Ou seja, todas as mudanças têm que ser institucionais, têm que ser debatidas na sociedade, aprovadas no Congresso Nacional e sancionadas pelo Presidente da República. Fora isso, não existe, isso é revolta, isso é desordem. Ou seja, como é que se vai fazer a mudança? Preste atenção nos candidatos, não no dia da eleição. Tente acompanhá-los ao longo dos anos, dos votos que eles dão no Congresso Nacional, nas promessas que eles fazem, o que eles entregam depois de eleitos, os partidos políticos. Quais são os partidos que realmente entregam aquilo que é o desejo da população? Não caiam em argumentos vazios e furados de eu sou a favor de acabar com a fome. Ninguém é a favor de que o outro passe fome. Todos. Ou seja, as boas intenções é uma coisa, as realizações são outras. A única forma da gente mudar é votando certo. Se o sistema é ruim, vamos nós consertar o sistema. Perfeito. Então, doutor Vinícius, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui conosco. Foi uma aula de história e parlamentarismo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. É um assunto que é muito bom de conversar porque ele atinge diretamente a vida das pessoas de uma forma que as pessoas não conseguem enxergar. Bem, agradeço a todos que nos prestigiaram até aqui com essa audiência e deixar um abraço grande aí para todos aqueles que fazem a boa política. Ficamos por aqui então e amanhã, logo após a Cadeira Cativa, novamente mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá!